Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Este é um texto longo, 58 versículos, o texto mais detalhado sobre a gloriosa verdade da ressurreição em toda a Bíblia. Nós vamos ler dos versos 12 a 20. Mas preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo, porque vamos considerar todo o capítulo. 1 Coríntios 15, versículo 12 até o versículo 20, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Meus amados, a verdade que está nesse texto é a verdade magna do cristianismo. Diríamos, o pináculo da nossa esperança, é a garantia da nossa fé. Com essa doutrina, a igreja fica de pé. Sem ela, a igreja cai. Na verdade, o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. As melhores notícias que o mundo já ouviu emanam do túmulo vazio de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, temos que admitir que um engano, uma mentira salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, então temos que afirmar que Ele foi um embusteiro e não o Salvador do mundo. Esta verdade tem sido atacada tantas vezes, em tantos lugares. E começa lá no período do primeiro século, no período do próprio Cristo, porque a primeira notícia que surgiu, e que está lá em Mateus capítulo 28, é que os discípulos, enquanto os guardas dormiam, roubaram o corpo dele. Era muito fácil resolver isso para os críticos, bastaria fazer uma procissão com o corpo de Cristo pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo estaria morto em seu nascedouro. Outros chegaram a dizer que ele nem morreu, ele desmaiou. E ao ser colocado num túmulo fresco, não debaixo da terra, mas numa rocha cavada, ele teria recuperado as suas forças. Outros dizem que as mulheres foram no sepulcro errado e começaram a propalar que tinha ressuscitado. Em vão as pessoas tentam negar esta verdade gloriosa do cristianismo. Esta verdade pode ser resumida em 3 pontos básicos. Primeiro, a ressurreição, com respeito ao passado, é um fato histórico incontroverso. Segundo, a ressurreição com relação ao presente é um artigo de fé. Terceiro, a ressurreição quanto ao futuro é uma esperança bendita. A grande pergunta para examinarmos esse texto é: por que Paulo escreveu este capítulo? E por que Paulo dedicou-se tanto tempo para escrever o mais longo texto da Bíblia sobre esse assunto? O que está por trás desse assunto aqui para Paulo escrever esse capítulo? Eu preciso que você pouse os olhos comigo no verso 12, porque aqui está o ponto nevrálgico pelo qual Paulo escreveu esse texto. Leia comigo o verso 12, por favor, vamos juntos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Preste atenção, ele não está dizendo que todos os membros da igreja de Corinto negavam a doutrina da ressurreição dos mortos.
Ele está admitindo que todos acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Mas alguns da igreja estavam afirmando que, embora Cristo tivesse ressuscitado, os mortos não ressuscitavam. E por que alguns membros da igreja de Corinto estavam embarcando nessa ideia falsa e perigosa? Exatamente porque a igreja de Corinto, vocês sabem disso, Corinto era uma cidade grega, é uma cidade grega, era uma capital de uma província. E o pilar do pensamento grego sobre isso é que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Em virtude da filosofia grega, do dualismo grego, que a matéria era má, só o espírito era bom. E se a matéria era má, o corpo para eles era mau. Então os gregos faziam apologia da morte, aplaudiam a morte. Para os gregos, quando alguém morria, a alma era liberta da prisão do corpo. E para os gregos, pensar que essa alma que fora liberta da prisão do corpo, voltar ao corpo numa ressurreição, era um retrocesso, era um anticlímax. Ou seja, em vez da igreja influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. E Paulo então vai escrever para responder esse problema, dirimir essas dúvidas, afirmando para eles o seguinte: ou você aceita o pacote todo, ou você nega o pacote todo. Porque se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam. Agora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Não dá para você afirmar que Cristo ressuscitou e ao mesmo tempo afirmar que os mortos não ressuscitam. Agora, se Cristo não ressuscitou, então temos todo o alicerce do cristianismo destruído. Toda a base da fé cristã entra em colapso. Então nós estamos enganados há 2000 anos. Bom, qual é a evidência que Paulo vai mostrar nesse texto? Que Cristo ressuscitou. Primeiramente, observe comigo no verso 1 e 2. Irmãos, eu lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e do qual ainda perseverais. Eu gosto de Paulo, porque como mestre que ele é o camarada que ensina e não tem nenhum problema de repetir as mesmas verdades. Essa é uma lei da pedagogia, essa é uma lei do ensino. É preciso frisar e tornar a frisar, repetir e tornar a repetir as mesmas verdades. Ele está lembrando o que já tinha ensinado. E ele diz assim: no qual por ele também fostes salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então a primeira verdade que Paulo diz que Cristo ressuscitou é que os crentes estavam salvos pelo evangelho que ele pregou. Um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais salvar os outros. Então, se há salvação, é porque Cristo venceu a morte. Porque se ele não venceu a morte, ele é um derrotado, ele é um fracassado. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, nós estaríamos aqui completamente fracassados na nossa proposta de fé. Então, havendo salvação, é porque teve vitória sobre a morte. Segundo lugar, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo aspecto é que as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, retrata que a morte de Cristo não foi um acidente, e que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Tanto a morte dele, quanto a ressurreição dele, estão firmemente ancorados nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então não só os crentes foram salvos por este evangelho, mas este evangelho que nós chamamos de Escritura, traz já antecipadamente o fato de que ele teria que morrer. E ao morrer, morreu segundo as Escrituras, foi sepultado para mostrar que a morte foi de fato real, mas ele ressuscitou, mostrando que a ressurreição dele não foi uma surpresa, estava rigorosamente profetizado nessas Escrituras. Então a palavra de Deus é uma confirmação da veracidade da ressurreição.
O terceiro argumento que Paulo vai usar para mostrar que Cristo ressuscitou, a partir do versículo de número 5, confira comigo, é que ele apareceu, depois de ressurreto, para várias pessoas. Versículo 5, ele apareceu a Cefas, a Pedro e aos 12. Versículo 6, a mais de 500 irmãos de uma só vez. Versículo 7, a Tiago e a todos os apóstolos. Versículo 8, ao próprio apóstolo Paulo. Então, Cristo não ressuscitou e se escondeu. Ele ressuscitou e apareceu. Houve testemunhas oculares que verificaram a exatidão da sua ressurreição. E é curioso que ele vai dizer no versículo de número 6, que ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, muita gente que foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo ainda estava viva. Se a ressurreição não fosse uma verdade absoluta, essas pessoas teriam se levantado: Paulo, você está falando em verdade, você está espalhando um fake news. Ele ressuscitou. E pessoas viram. Então essa é uma verdade incontroversa, historicamente comprovada, absolutamente segura. Alguns críticos dizem assim: mas eu quero saber provas científicas. Não, eu não tenho provas científicas, nem você também, que Cristo ressuscitou. O que é prova científica? Alguma coisa que você pode levar no laboratório e reproduzir quantas vezes você quiser, aquele experimento. Isso é prova científica. Aqui é prova judicial. Nós temos testemunhas. Eu vi, eu estava lá, eu contemplei. Tomé foi desafiado: bota o seu dedo aqui na minha mão. Aliás, a própria mudança dos discípulos é uma prova disso. Eles eram homens covardes, estavam trancados com medo dos judeus. Depois que Jesus ressurreto apareceu para eles, eles se tornam homens valentes. Eles não temem a morte, eles não temem prisões, eles não temem açoites, eles não temem martírio. É o poder da ressurreição. Isso é um fato histórico incontroverso. A segunda verdade que eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, é a importância da ressurreição para a sua, para a minha, para a nossa vida. E Paulo vai tratar desse assunto nos versos 12 a 19. E ele vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então, primeiramente, versículo 14, é vã a nossa pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma tolice. O que vocês estão fazendo aqui, ouvindo essa pregação, é outra tolice. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Estamos crendo num mito, numa quimera, numa lenda, numa mentira, numa farsa, se ele não ressuscitou. Então não tem pregação. Não tem pregação sem a verdade bendita da esperança da ressurreição. Terceiro, versículo 15: se ele não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos falando há 2000 anos que ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, e nós estamos falando isso em nome de Deus. Se eu estou afirmando que alguma coisa aconteceu em nome de Deus e essa coisa não aconteceu, eu sou uma falsa testemunha, estou cometendo um pecado de perjúrio. Se Cristo não ressuscitou, em quarto lugar, versículo 17: permaneceis nos vossos pecados, porque sem ressurreição não tem vitória sobre a morte. Um Cristo que foi vencido pela morte e não demonstrou o poder da ressurreição, não tem poder de ser o Cristo, nem poder para perdoar pecados. Se ele perdoa pecados, se nós recebemos redenção, isso é uma evidência inquestionável que Jesus Cristo ressuscitou. Quinto lugar, versículo 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, aqueles cultos que nós participamos, de um parente nosso, de um familiar nosso, de um amigo nosso, e onde tivemos um culto de hinos tão inspiradores, de esperança tão bendita, de consolo tão glorioso, tudo aquilo não passou de uma enganação. Porque se Jesus não ressuscitou, então aqueles que dormiram em Cristo pereceram, não tem salvação. Tudo aquilo foi uma balela. Mas ainda, ele diz no versículo 19: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Preste atenção nisso. Ele vai mostrar que a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Você pode ser o homem mais rico,
Você pode ser o homem mais culto, você pode ser o homem mais sábio, você pode ser o homem mais poderoso, você pode ter o mundo aos seus pés. Se a sua vida está apenas nesse mundo, entre o berço e a sepultura, por mais que você granjeie, por mais que você acumule, por mais que você desfrute, a sua vida ainda não tem propósito. Você foi criado para a eternidade. Deus colocou a eternidade no seu coração, e tudo aquilo que é terreno e temporal não preenche o vazio do seu coração. Mas Paulo vai dizer no versículo 20, com uma conjunção adversativa: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A nossa fé não está baseada numa mentira, numa lenda, numa quimera, num sonho translocado. A nossa fé está fundamentada numa base sólida, e esta base sólida é o túmulo vazio de Jesus, é a ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou como primícias de todos aqueles que dormem. Ele foi o primeiro da fila, e nós vamos seguir após Ele. Bendito seja o Senhor. Terceiro lugar, terceira coisa que eu gostaria de enfatizar nesse texto: primeiro, o fato da ressurreição. Segundo, a importância da ressurreição. Terceiro, a ordem da ressurreição, versos 20 até o verso 34. Então notem comigo, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Paulo não está falando aqui da ressurreição geral. Esse não é o tema dele. Ele está escrevendo para a igreja, para resolver um problema doutrinário que a igreja está enfrentando, em virtude da influência do pensamento grego. Então ele está falando para a igreja. E o que ele está dizendo? Que quando é que os mortos em Cristo, que ele usa a figura aqui de dormir, vão ressuscitar? E ele diz: os crentes vão ressuscitar na sua vinda. Na sua vinda. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia lá em João 5, 28 e 29, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Não vai ser antes, não vai ser depois. A Bíblia usa uma metáfora para quem morre: os que dormiram em Cristo. E é importante entender que o que dorme não é a alma, é o corpo. A alma não dorme, a alma não fica inconsciente, a alma não vai para o túmulo com o corpo, a alma não vai para o purgatório, a alma não desencarna e reencarna outra vez. A Bíblia diz que quando um crente morre, lá em Hebreus, seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, 23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 20 diz que os que morreram, as almas, estão lá no céu, reinando com Cristo, de tal maneira que você não é uma alma, um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O seu corpo foi feito pó, é pó e volta ao pó, mas a sua alma, o sopro de Deus, sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. É por isso que a Bíblia usa essa metáfora do sono, porque tem duas coisas. Quando você fala em dormir, você está falando de descanso. Então o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que morrer para um crente é descansar das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Segundo lugar, se você fala em dormir, significa e implica que vai acordar, porque se não acordou, não dormiu, morreu. Significa o quê? Que a morte não tem a última palavra, o túmulo não é o seu último endereço. Nós estamos apenas numa fase entre a morte e a ressurreição. Esse corpo que está no pó, é pó, vai ouvir a voz de Jesus e vai sair do túmulo. É por isso que é sono, porque é temporário. A morte não é final, a morte não encerra a sua existência. Esse corpo vai ressuscitar. E se você é crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Louvado seja o Senhor. Pois bem,
Há uma coisa que chama a sua atenção aqui no verso 29, porque ela é digna de destaque. Paulo diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí você fica preocupado. Falei, mas por que Paulo está falando isso? Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Que negócio é esse de batizar pelos mortos? Então quer dizer que eu posso batizar aqui para ajudar meu avô que morreu sem Cristo, para que depois da morte ele ainda seja alcançado? É isso que Paulo está falando? Será que Paulo está falando que eu posso fazer alguma cerimônia aqui religiosa que vai beneficiar alguém que já morreu? Como se fosse uma missa de 7º dia, ou de 30 dias? Do que ele está falando? O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, não é que ele está concordando com isso não. Isso era uma prática lá na igreja de Corinto, resultado ainda do paganismo que eles viviam. Paulo não está concordando com isso, Paulo não aceita isso, Paulo reprova essa ideia, mas ele está levantando uma prática que a igreja tinha. Ele está dizendo, se vocês não acreditam que os mortos ressuscitam, por que vocês se batizam em favor deles? Ele está mostrando a incoerência daquela prática na igreja. Porque alguns membros da igreja estavam negando que os mortos ressuscitavam. Ele não está concordando com isso. Ele está apenas reprovando a incoerência de alguns crentes que aceitavam batizar-se em função dos mortos, mas estavam negando que os mortos ressuscitavam. Segundo lugar, observe comigo o versículo de número 30. E porque também nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que crer na doutrina da ressurreição ajuda o crente a fazer o quê? A enfrentar as perseguições da vida, as lutas da vida, o sofrimento da vida, as prisões da vida, os martírios da vida. Se eu não creio que tem ressurreição, então estou sofrendo em vão. Então ele está dizendo, então, a filosofia hedonista do prazer imediato, como sentido último da vida, comamos e bebamos porque morreremos, é que está com razão. Ele está desbastando o pensamento errado na cabeça daqueles alguns crentes que negavam a doutrina da ressurreição aqui. Mas mais, versículo 32. Versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como já é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. O que ele está dizendo é o seguinte, algumas pessoas dão ouvidos a determinadas conversas que não deveriam escutar. Notinha de rodapé aqui, eu não sei quantos textos o pastor Eival deve receber por semana. Ô pastor, eu vi esse vídeo aqui, o cara falou uma maluquice, o senhor pode ver esse vídeo para me dar uma opinião? Ah pastor, fulano está falando uma bobagem imensa, o senhor dá para assistir isso aqui e me posicionar? E eu respondo, meu irmão, eu não tenho tempo para essas coisas. Mas como é que eu vou gastar esse tempo tão precioso que Deus me deu, que eu tenho que remir para escutar bobagem? Não dá, meu irmão. Não gaste o seu tempo escutando bobagens, heresias. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não abra a janela da sua mente para escutar bobagem. Não abra o seu computador, o seu WhatsApp para entrar em grupos que ficam discutindo bobagem. Para de dar tempo e gastar tempo com coisa que não tem valor. Deus te deu o tempo é preciosíssimo. Remir o seu tempo, cuidar do seu tempo, aproveitar o seu tempo com coisa que vai edificar a sua alma. Bom, vamos então agora ao quarto ponto dessa mensagem, que é a natureza da ressurreição, e esta é a pergunta que mais se fez no passado e a pergunta que mais se faz no presente. A pergunta é essa: como é que vai ser o corpo da ressurreição? Como é que vai ser? Nós vamos nos conhecer no céu? Alguns dizem, não, claro que não vamos nos conhecer.
Porque se eu for conhecer, então vai ficar ser muito chato. Eu vou chegar lá e posso não ver meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, minha esposa, meu marido. Então vai ser muito ruim. Vamos nos conhecer ou não? É óbvio que vamos nos conhecer. Você já imaginou você morar com alguém a vida inteira sem saber quem ela é? Céu é glorificação e não retrocesso. Hoje nós nos conhecemos em parte. Lá nós conheceremos como também somos conhecidos. Convenhamos, se eu perguntar aqui no auditório, quem mais tempo tem de casamento? Eu estou vendo alguns cabecinha branca como eu. E perguntar assim, para a mulher, você conhece o seu marido? Ela vai responder, eu conheço um pouco. Se eu perguntar para o marido, você conhece a sua mulher? Ela vai responder assim, só estou começando a conhecer ainda depois de 50 anos de casamento. Os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Estavam errados. Nem eu, nem você nos conhecemos a nós mesmos. Já dizia Alex Carrel, o homem e esse desconhecido. Só que de vez em quando você não fica escandalizado com você, não? Eu fico às vezes. Falei, não é possível. Não sou eu. Eu não me conheço. Mas lá nós vamos conhecer como somos conhecidos. Agora, tem coisas que nós precisamos parar para pensar, porque tem muita gente que às vezes acha que o céu vai ser uma sequência da terra imediata. Sobretudo nos funerais, já viu isso? Casalzinho de 20, 30, 50 anos de casado, morre um, morre o outro, e aí fica lá, daqui a pouquinho eu estou indo, dando a impressão que vai continuar o casamento lá no céu. Não existe casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Morreu, acabou. Então aproveita agora, porque depois não tem mais. Alguém diz, ufa, tem que enfim também, né? Que pena, podia continuar. Não, não vai continuar. Porque lá no céu nós não vamos ser famílias nucleares, como nós somos aqui, Silva, Oliveira, Pereira. Lá nós vamos ser uma família só. Lá você não vai amar mais quem foi aqui, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Então, pense comigo. A mulher está grávida. A gravidez não prosperou. Houve um aborto. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou imagine um vovozinho de 100 anos, que anda com a bengalinha. Vai ser um vovozinho de bengala no céu? A Bíblia responde isso. Lá em Filipenses, nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Perfeito, completo, que não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Bendito seja Deus. Não vai precisar nem fazer academia, nem cirurgia plástica. Eu acho que nem precisa cosmético. Como é que vai ser essa ressurreição? Paulo responde essa pergunta de uma maneira brilhante, porque ele vai usar 3 figuras aqui para descrever como será esse corpo. Primeira figura que ele vai usar, preste atenção comigo, está no versículo 36, é a figura da semente. A semente é a coisa interessante, que você não semeia uma semente de manga para colher abacate. Se você semeia uma semente de manga, vai dar um pé de manga que vai produzir manga. Ou seja, vai ter continuidade com o corpo agora, com o corpo da ressurreição. Mas ao mesmo tempo vai ter descontinuidade. E qual é a descontinuidade? A resposta está aí no versículo 42. Olha comigo.
Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então vamos entender isso aqui. O que é um corpo semeia na corrupção? Ele está dizendo que quando um crente morre, o corpo morto é uma semente. Quando você lança um corpo na sepultura, você está fazendo uma semeadura. Esse corpo é corruptível, ele fica velho, ele fica cansado, ele fica doente, ele fica estressado, ele fica caquético. Mas o corpo que vai ressuscitar, diz o verso 42, é um corpo incorruptível. Significa o quê? Não fica velho, não fica cansado, não fica doente, não tem defeito físico. É um corpo que nunca vai envelhecer, nunca vai ficar enrugado, nunca vai ficar decrépito. Segundo, versículo 42 diz: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos queridos, quantos de nós já visitamos enfermos num estado tão crítico, de meses e meses numa cama, às vezes pele e osso, surrado pela doença, maltratado por medicamentos pesadíssimos, e quando aquela pessoa morre, o corpo dela está encarquilhado. Mas o que vai brotar da sepultura é um corpo glorioso. Diz Daniel que vai brilhar como firmamento. É assim que vai ser o seu corpo. Terceiro, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Olha que coisa maravilhosa. O ser humano é tão diferente dos animais, eu fico impressionado com isso. Eu fui criado na roça, e eu já vi às vezes uma vaca parir, e o bezerrinho nasce todo troncho, daqui a pouquinho ele está de pé, daqui a pouquinho ele está mamando, daqui a pouquinho ele está correndo. Nasce um bebê, ele é totalmente vulnerável, com um dia de vida, um mês de vida, um ano de vida, ele é totalmente vulnerável. Daqui a pouquinho começa a dar os primeiros passos, daqui a pouquinho vira um menino peralta, daqui a pouquinho vira um adolescente cheio de orgulho, daqui a pouquinho vira um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho vira um adulto, já a cabeça está boa, mas o corpo não atende, daqui a pouquinho fica velho, a cabeça está lá na frente, o corpo está aqui para trás, daqui a pouquinho não anda mais, daqui a pouquinho está andando de muleta, daqui a pouquinho não há cadeira de rodas. Fraqueza. Mas esse corpo vai ressuscitar, é poderoso. E a Bíblia diz que o corpo poderoso de Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Diz a Bíblia que Jesus foi assunto aos céus com o seu corpo ressurreto entre nuvens. E eu gosto de pensar nisso, porque os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos. E eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Se voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Estalar de dedos? O que significa isso? Significa que esse corpo poderoso não estará mais sujeito às leis que nos governam aqui e agora. Nós vamos habitar em novos céus e nova terra, e todo o cosmos restaurado de Deus será o nosso habitat, e nós serviremos a Ele, e nós glorificaremos a Ele, e nós nos deleitaremos nele para sempre e sempre e sempre. Então essa é a primeira figura, a semente. A segunda figura que ele vai usar, preste atenção comigo, está aí no versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne é dos homens, outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. E aí você volta a perguntar: Paulo, eu não estou te entendendo, que negócio é esse? Que metáfora é essa da carne? Quer dizer então que animais voláteis, terrestres e aquáticos também vão ressuscitar? Porque esse é um assunto hoje muito, muito oportuno. Sabe por quê, irmãos? Todos nós aqui amamos animais, e quem tem animal deve cuidar com muito carinho, mas eu acho que está um pouquinho exagerado hoje, está não? Estão dando nome a cachorro hoje de gente.
Eu fui fazer uma visita, Erival, certa feita. Chego lá, a mulher gritou: Marcelo, Marcelo. Se tiver Marcelo aqui, me desculpem. Eu pensei que era o marido dela. Não, era o cachorro da família. Eu acho que o marido chamava Totó, só pode. Há pouco tempo uma mulher me ligou e disse: pastor, eu quero saber do senhor se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu fiquei meio espantado com a pergunta, e sem elaborar uma resposta ainda, ela já adiantou: porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. E eu falei: eu não quero entrar em briga de família, por favor. Agostinho dizia uma coisa interessante: Deus fez 3 tipos de seres: anjos, homens e animais. Os anjos são o espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. Os anjos não morrem, portanto não ressuscitam. Os animais morrem e não ressuscitam. Homens morrem e ressuscitam. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não importa se você jogou na mesma sepultura o cachorrinho da família, daqui a 100 anos você foi lá na mesma cova e sepultou o papagaio da família. Daqui a mais 100 anos você foi lá e sepultou na mesma cova o peixe do aquário da família. Daqui a 100 anos morreu alguém da família e você sepultou na mesma cova. Daqui mais 100 anos, se você abrir a cova, o que tem lá dentro? Tem pó de animal, tem pó de ave, tem pó de peixe, tem pó de homem. Está tudo misturado. E como é que vai ser no dia da ressurreição? Somente pó de homem vai escutar a voz de Jesus. E todos que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Pó de animal não ressuscita, pó de homem ressuscita. É isso que Paulo está dizendo. Terceira figura que vai dizer como é que vai ser o corpo, está aí no versículo de número 40 e 41, confira comigo. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele está usando a terceira figura para mostrar como é que vai ser o corpo. Os corpos celestes. O que ele está dizendo é que tem glórias distintas entre os astros, como haverá glória distinta no corpo da ressurreição. Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no firmamento. Eu não sei sobre a questão da doutrina do galardão, é tão complexo esse assunto e não há nenhuma resposta tão categórica, mas eu acho que Paulo lança um pouquinho de luz sobre esse assunto aqui. Porque a Bíblia menciona lá em 1 Coríntios capítulo 3 que alguns constroem sobre o fundamento com um material nobilíssimo, como pedras preciosas, ouro e prata. Outros constroem sobre o fundamento com material perecível, com madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um preservar ou permanecer depois de provado pelo fogo, esse receberá galardão. Mas se a obra de cada um for queimada, esse será salvo, como que através do fogo, mas não receberá galardão. Em outras palavras, eu acho que tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. E tem crente lá no céu que vai ser meio lusco-fusco. Porque foi salvo pela graça, mas não fez nada depois da sua salvação. Cruzou os braços. Preste atenção nisso. Salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Finalmente, concluindo, o último ponto da mensagem é que trata do tempo da ressurreição, versículos 51 a 58. E ele diz: eis que vos digo um mistério, verso 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que ele está dizendo?
Ele está falando para uma igreja que alguns membros estavam negando a doutrina da ressurreição. Ele está mostrando quão glorioso é isso, porque vai acontecer, diz ele, como no mistério, nem todos dormiremos, ou seja, quando Jesus voltar, vai ter gente viva. E Paulo esperava que Jesus voltasse nos seus dias. Ele coloca isso lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo é o seguinte: quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Primeiro, antes dos que estiverem vivos serem transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, antes, cronologicamente falando, os mortos ressuscitam. Então o que vai acontecer? Desde Abel, quem já morreu, salvo, já está com Jesus lá no céu reinando. É Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus voltar em glória, estas almas que estão lá voltam com ele. E antes dos vivos serem transformados, o corpo que está na sepultura, que é pó, ouve a voz dele e sai do túmulo. Incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. E se une àquela alma glorificada que veio com Jesus. E aí está completa a glorificação. Só depois disso, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo vai dizer que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E Paulo olha na cara da morte e pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, louvado seja o Senhor. Nós seguimos aquele que venceu a morte, que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressurgindo, inaugurando a imortalidade. E nós aguardamos a volta do nosso glorioso Redentor, quando então nós seremos transformados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Que Deus nos console com esta bendita palavra, com esta âncora da nossa fé, com a nossa segurança inabalável. Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou como primícias de todos aqueles que dormem e aguardam a volta de Jesus.